Nosso trabalho é sobre esfregaços citológicos cérvico-vaginais, amostras meio líquido. E o nosso grupo é composto por mim, Samíria, o Leandro e a Mariane. O exame citopatológico é utilizado para a realização da triagem, onde vai ter a análise e detecção de alterações celulares, podendo assim ter o rastreamento de lesões pré-neoplásicas e rastreamento de câncer invasor. A técnica convencional da citopatologia apresenta algumas limitações: distribuição não homogênea das células no esfregaço, pequeno número de células que permanecem na lâmina, presença de leucócitos, hemácias e restos celulares em excesso. Todas essas limitações vão prejudicar a análise microscópica. Citologia em meio líquido. Foi desenvolvida para diminuir as falhas da convencional. Ela possui um aumento da sensibilidade e especificidade, apresenta uma melhor deposição celular, que vai facilitar a interpretação, tem um número reduzido de hemácias, de exudato e de muco, tem uma melhoria na qualidade da fixação do material e obtenção de menores índices de resultado falso negativo, por ser um meio que tem uma boa coleta de material celular. E apresenta elevado custo, que justifica não ser muito utilizado. Novas tecnologias. Essa metodologia permite uma padronização da leitura dos esfregaços, bem como a identificação de modificações estruturais das células, como o equipamento da figura A. Ele é o Focal Point Slide Profiler, onde ele permite a avaliação celular pela análise de múltiplos algoritmos. E vai comparar essas alterações celulares presentes em amostras convencionais. E temos o equipamento da figura B, que é o Focal Point GS, onde ele identifica automaticamente as áreas com alterações morfológicas e captura, assim, as imagens. Bom, falando das técnicas e métodos de coleta, devemos destacar aqui duas técnicas mais populares e mais utilizadas aqui no Brasil. Que é a técnica SurfPath e a FinPrep. Essas duas técnicas de coleta e de armazenagem das amostras nos permite fazer uma análise tanto por meio microscópico quanto por meio de equipamentos padronizados. Essas técnicas têm como objetivo melhorar a qualidade das amostras e ainda aumentar a sensibilidade na avaliação celular e proporcionar uma análise automatizada. Bom, o primeiro passo é fazer a coleta. A coleta do material é feita com uma escova de cerdas plásticas ou então com uma espátula de air, desde que permita fazer o destaque da cabeça, se o método utilizado for o método de SurfPath. Os instrumentos são introduzidos no canal vaginal até atingir o orifício externo do canal endocervical. Nessa primeira imagem aqui, a gente tem a espátula sendo introduzida no canal vaginal, atingindo então o orifício externo do canal endocervical. A proporção alongada da escovinha, ela é fixada dentro do canal endocervical e então ela deve ser girada em torno de 360 graus, cerca de 5 vezes. Depois de fixada aqui, essa escovinha aqui a gente gira ela 5 vezes. Esses giros são feitos para se ter uma maior remoção da zona de transformação da JEC, que é a junção escamocelular, escamocolunar, na verdade, desculpa, e do canal endocervical. No método SurfPath, feita essa coleta com a escovinha lá no canal, a gente deve quebrar a ponta da escovinha
dentro do recipiente que contém uma base líquida citológica. E então, lacrar esse recipiente e levar para análise. Se o método que a gente escolher for o FinPrep, é muito importante que a gente não quebre e nem deixe a ponta da escova ficar dentro do recipiente. A gente, depois de fazer a coleta, deve esfregar a escovinha dentro do recipiente juntamente com o líquido para fazer a extração do material, mas não deixando o pedaço da escovinha lá dentro, como acontece já aqui na segunda imagem representado a técnica de Surf Path, que a gente quebra lá dentro e guarda e manda para análise. Depois de feita a coleta, começamos o preparo do material para análise. O material, depois de coletado e adicionado no frasco, ele deve ser levado para uma centrífuga e posteriormente ao vórtex para fazer a homogeneização. Após fazer essa centrifugação, iremos ter um depósito das células, ou pellets, e nesse depósito é adicionado um líquido conservante, que é capaz de manter a integridade celular. Depois de adicionado esse líquido conservante, o material é então fixado em uma lâmina especial com carga elétrica capaz de promover a maior fixação. Na sequência, a amostra é submetida à coloração de Papa Nicolau, na onde é realizada por métodos automatizados. Bom, aqui temos um exemplo da escovinha. Como podem ver, ela tem uma haste bem grande para poder alcançar o canal. Aqui temos o recipiente, onde a gente quebra ou então passa a escovinha lá dentro, dependendo da técnica. E aqui temos uma espécie de um prontuário, uma ficha do paciente, que a gente preenche os dados e manda para o laboratório fazer a análise. Agora nós vamos falar dos tipos celulares atípicos encontrados nesses esfregaços de amostras realizadas em meio líquido. Podem ser encontradas células glandulares, como as células escamosas, atipias celulares de significado indeterminado, lesão intraepitelial de alto grau, não podendo excluir microinvasão, lesão intraepitelial de baixo grau e lesão intraepitelial de alto grau. Essas anormalidades glandulares, elas também são conhecidas como adenocarcinomas, que é as neoplasias glandulares. Ela corresponde a cerca de 15 a 25% das neoplasias malignas do colo do útero, ou seja, ela tem uma expressão bem grande. O principal fator de risco que causa essa neoplasia glandular é a infecção pelo vírus HPV, principalmente o tipo 16 e o tipo 18. Essa anormalia glandular, ela pode ser classificada em 6 tipos diferentes. E as células dos esfregaços apresentam características específicas. Por exemplo, são células agrupadas em placas, citoplasma abundante e núcleo com aumento de 3 a 5 vezes o tamanho do núcleo de uma célula endocervical normal. As atipias celulares de significado indeterminado, também conhecido como atipias celulares escamosas, estão associadas a anormalidades nucleares em células escamosas, correspondendo às alterações citológicas sugestivas, mas não definitivas, para o diagnóstico de lesão intraepitelial escamosa de baixo grau. Ou seja, é uma lesão que sugere que pode ter alguma coisa errada, é uma anormalidade nuclear, mas ela não é definitiva como diagnóstico único. E nesse caso, ela é de baixo grau. As células, elas apresentam borda nuclear lisa ou discretamente irregular e são principalmente células maduras, células superficiais e células intermediárias. A lesão intraepitelial de alto grau, que não pode excluir a microlesão, a ASCH, corresponde a cerca de 5 a 10% dos casos. Ela compreende alterações citológicas sugestivas, mas também não definitivas para o diagnóstico de lesão intraepitelial escamosa de alto grau. Nessas células, nós vamos poder observar um aumento nuclear cerca de 2 vezes o tamanho normal e uma cromatina, firmemente granular, uniformemente distribuída ou condensada. Ou seja, a cromatina nuclear ela vai apresentar grânulos
e ela pode estar condensada. A lesão intraepitelial de baixo grau corresponde às alterações citopáticas induzidas pelo HPV. Essa lesão ela é a antiga NIC1 pela classificação, ou displasia leve. As células dessa lesão intraepitelial de baixo grau vão apresentar núcleos com mais 3 vezes o tamanho, pode ter binucleação e multinucleação, que são observações comuns nesse tipo de esfregaço, e a ausência de nucleolo. A lesão intraepitelial de alto grau, ela é a antiga displasia moderada, que é a NIC2, e a displasia acentuada, ou carcinoma in situ, que é a antiga NIC3. As células dessa lesão, elas lembram as células de reserva. Isso pode até confundir um pouco no momento do diagnóstico. Essas células de reserva são células indiferenciadas, que vão dar origem a um novo tecido quando ocorre a descamação, por exemplo, do endométrio. Elas são redondas e ovais, são aquelas células imaturas, ou seja, são células parabasais, por exemplo. Aumento de volume nuclear e essas células encontram-se isoladas. Bom, nessa imagem é possível observar a comparação entre os dois métodos. Nós temos a citologia convencional e a citologia em meio líquido, onde é possível observar a presença de alguns micro-organismos. É interessante ver que as duas aparecem de uma forma bem sugestiva e uma observação muito boa. Nessa imagem também, nós temos em o esfregaço convencional. A imagem B é o esfregaço em meio líquido com o reagente etanol 95%. E a imagem C é o esfregaço em meio líquido usando o reagente formaldeído a 1%. Nessa imagem A1, aqui, que eu vou escrever. Nessa imagem A1, nós podemos observar a vacuolização, que as setinhas estão apontando. Ou seja, formação de vacúolo no citoplasma celular. Na imagem 2, tem a presença de grânulos queratino e alinos, ou seja, depósitos de proteína dentro da célula. São essas manchinhas marrons, eu fiz a seta bem em cima. Tem, na imagem C, metacromasia. O que é isso? Metacromasia é a mudança de cor da célula. A célula passa a apresentar uma coloração diferente da sua cor original. Nessa imagem, é possível observar, onde está sendo apontado pela seta, um filamento de cândida, do famoso fungo Candida albicans, que a maioria das mulheres já teve, se não teve, vai ter. Esse é um filamento de cândida no esfregaço em meio líquido. Bom, critérios para classificação de uma amostra como positiva. Não é somente a observação dessas anomalias no esfregaço que você já pode ter o diagnóstico como positivo. É necessário alguns critérios para essa classificação. Por exemplo, a presença de anormalidades em mais de uma célula, ou seja, mais de uma célula tem que apresentar essas características que foram citadas. Presença de várias características de malignidade em cada célula normal. Não adianta a célula apresentar apenas uma característica, porque uma célula neoplásica, ela vai apresentar várias características, porque ela tem uma desordem muito grande na sua multiplicação, que não permite que ela seja uma célula normal. Anormalidade em células bem preservadas, com citoplasma íntegro, e anormalidades detectadas e comparadas com a estrutura de células normais do mesmo tipo da vizinhança. Ou seja, você vai fazer a comparação daquela célula normal com uma célula que esteja normal dentro daquele esfregaço, no meio daquelas células. Controle de qualidade. Quando não se tem uma boa coleta, quando tem uma coleta ruim do material celular, há a ocorrência de muitos resultados falsos negativos. Os erros de escrutínio, que é um exame que se faz minuciosamente, e também a interpretação. O controle interno de qualidade abrange o monitoramento da adequabilidade da amostra. A adequabilidade da amostra é a representação celular das 3 regiões, que é a ectocervice, a JEC, canal endocervical
que vai fazer com que haja uma avaliação completa das alterações celulares ali. A observação do tempo de escrutínio, o controle da carga de trabalho do escrutinador, a revisão hierárquica das amostras e revisão aleatória de 10% das amostras negativas. E essas são as nossas referências. É isso. Obrigada pela atenção.